Oi, Valéria. Olá, boa noite, Sueli, Estamos tudo ao jóia? vivo. Tudo bem, Valéria? Sou bem? Tudo bom, tudo bem, tudo bem. Ó, em minutos vamos estar ao vivo no Instagram também. Espero que o pessoal todo nos acompanhe, que é informação útil e muito útil, né, Valéria? Tá travando um pouquinho você aí, mas vamos lá. Meu nome é Tá Valéria travando? Schmidt, Ah, sou advogada, especialista em planejamento patrimonial. Eu, a Sueli também, especialista em planejamento patrimonial. E hoje nós vamos fazer uma live para vocês mostrar para vocês o que o ITCMD vai mudar com a reforma tributária com relação ao patrimônio das pessoas. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho de informação para vocês se alertarem, ter um pouco de conhecimento sobre o que essas mudanças que estão acontecendo com o governo, né? A partir de 2026, janeiro de 2026, já vai ter essas alterações, né, Sueli? E exatamente. Eu sou a Sueli Adame, somos especialistas em hold e os assuntos que a gente tem para vocês de agora até que seja concretizada essa reforma tributária vai ser a coisa mais importante para todos. Então, não percam sim, todas as nossas entradas aqui, né, Valéria? quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, Legado Sólido, entram, se inscrevam. Tá dando, Não, não, já tá dando passou. delay? Tá. Entram e se inscrevam no canal Legado Sólido e não percam nenhuma live, porque toda semana, né, Sueli, nós estamos com uma ou duas lives para sempre trazer informações para vocês. É, exatamente. Isso é muito importante e muita mudança acontecendo. E o assunto de hoje é extremamente importante, O né? ITCMD e a reforma tributária e como vai afetar no seu patrimônio. Exatamente. E Vamos lá, aí, então. Hoje a gente veio mostrar, a gente vem conversar um pouquinho com vocês, que quando acontece de uma família perder um ente querido, né? De quando alguém falece, o matriarca ou a patriarca, sem deixar um planejamento, a família ela precisa abrir o inventário. É a regra no Brasil. Então, para que isso não aconteça, e com o processo de inventário, vem vários problemas. Quando a pessoa, a família, não está preparada para passar por um processo de inventário, principalmente preparado financeiramente, o que vai acontecer? Os próprios bens da família, esses bens que vão fazer parte do processo de inventário, eles vão ficar travados, vão ser pedidos sua venda, vão ficar bloqueados se houver dívidas, ou seja, vai haver impossibilidade de vender e até usar esses imóveis. E se a pessoa tiver empresas, o quadro ainda piora, porque se a empresa é uma fonte de renda da família, quando a pessoa falece, o patriarca, que é o gestor da empresa, o administrador, essa empresa também vai ter que ficar parada. Então, esse não é o intuito que nós queremos para as nossas famílias que fazem parte do legado sólido. E a base mais pesada de impostos no processo de inventário é o ITCMD. Hoje, aqui no estado do Espírito Santo, que eu estou falando do estado do Espírito Santo, ele é 4% fixo. Amanhã ele pode ser 8%. A Sueli, ela está no estado de São Paulo, também aí é 4%, né, Sueli? isso, 4% com a lei já programada, né, para ser, ele vai ser gradativo conforme o valor dos bens e vai chegar até 8 e talvez até passar conforme o valor do patrimônio. Que com a emenda constitucional, o que aconteceu? A instituição federal, o governo federal, ela deu para que os estados façam a progressividade do imposto. E a reforma tributária veio trazer essa progressividade de 2% até 8%. Então, Santa Catarina já é 8%, Amazonas, que era 2%, passou para 4%, né? E então, assim,
com esse imposto de inventário, o ITCMD, os custos ficam muito caros do processo em si, que incide, além do ITCMD, vai incidir cartórios, advogados, taxas, certidões, e ainda, se não tiver todo esse numerário para fazer o processo, vai ter a perda patrimonial. Vai ter que vender um bem. Então, fora anos que levam o processo de inventário e brigas familiares que podem surgir, né? Desavenças familiares e fragmentar uma família, e não é isso que a gente quer. E hoje nós vamos trazer uma solução para vocês, uma forma breve, e depois passar para vocês qual vai ser o problema do ITCMD com a reforma tributária para atingir o patrimônio de vocês. O planejamento... Mostra um pouquinho do benefício da pessoa da família que faz um planejamento tributário e não deixa passar pelo processo de inventário. O planejamento patrimonial, ele breca isso, né? Pelo menos, eu acho que a sucessão fica mais organizada, ela fica de forma estratégica, é possível você reduzir ou até eliminar parte dos custos com os impostos, a burocracia, a demora de um inventário, né? Isso tudo, o planejamento patrimonial, ele evita muito isso. E o patrimônio, ele continua sob controle da família. E aí você não tem problema de bloqueio, de risco de paralisação, de você não poder mexer, vender ou fazer alguma coisa por conta disso, que está ali nesse inventário. E o que é mais importante, você garantir paz, né? Harmonia, continuidade para quem você ama, tá lá todo mundo de boa, porque o inventário, ele causa, quer queira, quer não, ele causa problemas familiares, na maioria das vezes, né? E é como você deixar uma estrada pavimentada para os seus filhos e netos, em vez de você deixar um caminho cheio de pedras. Então, se você já teve problema para conquistar seus bens, por que não deixar tudo organizado? Então, o planejamento patrimonial, ele é para isso, realmente para ajudar. E se você, por exemplo, tá? Seu patrimônio de 2 milhões, vamos considerar um patrimônio de 2 milhões, você pode tirar da sua mão em torno de 800 mil reais entre impostos, TCMD e os custos, né, Valéria? Sim. Exemplo aí, né, desse patrimônio de 2 milhões de reais, porque o valor desse imóvel, vamos supor que a família comprou há 10, 20 anos atrás, lá no imposto de renda estava 200 mil, hoje ele vale 2 milhões. Então, o Estado, ele vai trazer os bens a valor presente, em cima desse valor presente que vai incidir o ITCMD, que é o imposto que pode... hoje, amanhã, hoje ele está 4, amanhã em São Paulo e Espírito Santo, amanhã ele pode estar 8 e ele pode chegar até a 21%, é o que a gente vai mostrar agora para vocês com a reforma tributária. Vamos abrir os slides, Sueli? Eu vou compartilhar a tela mostrar com mais vocês, detalhado para eles. Conseguir detalhar para vocês o que realmente como que acontece, o que pode acontecer se você deixar de fazer um planejamento patrimonial para optar por um inventário, né? E como então, que a reforma tributária versus o que? A segurança do seu patrimônio, né? Se você deixar o seu patrimônio sem o planejamento patrimonial, a reforma tributária vai abocanhar parte do seu patrimônio. Só de imposto, ela pode abocanhar até 21%, fora os outros custos que vai ter sobre o inventário. Então, quer dizer, reforma tributária e segurança do seu patrimônio. É o que a gente quer mostrar para vocês hoje. Que a reforma tributária... A forma que vocês vão ter de ter a segurança. Está cortando um pouquinho seu som, viu, Valéria? Você quer ler se cortar o meu aí também, você me avisa, tá? Cortou os dois. Você quer ler para o público aí, pessoal? A reforma tributária simplificará e unificará os tributos sobre o consumo. A principal mudança será a extinção de 4 tributos. Isso aqui, como contador, eu posso até explicar para vocês. Hoje nós temos os chamados PIS, COFINS, ICMS e ISS, que eles serão transformados em um novo imposto, que é a CBS. Tá? E alguns outros impostos que a gente tem no dia a dia, na empresa, no seu comércio, que hoje, prestação de serviço principalmente,
que hoje não tem uma tributação, que não existe um ICMS para isso, vai passar a ter um novo imposto, que é a IBS. Então, e tudo isso vai ficar, que eram impostos que eram gerados e administrados pela Secretaria da Fazenda, né? Pelos estados e municípios, eles passarão a ser gerados por um comitê gestor. Então, não vai mais ficar na administração de estados e municípios. O que vai mudar muito, e poder não, né? A alíquota vai ser muito maior com tudo isso, né? A gente vai explicar o porquê que essa alíquota do ITCMD ela tem um fundo, né? Tem uma razão aqui na reforma tributária. Aí a justificativa que o governo está dando, né? Simplificar o sistema tributário e promover justiça fiscal. Entre aspas, né? Porque simplificar o sistema tributário ele não está simplificando, ele está só burocratizando mais. E promover justiça fiscal, uma justiça fiscal seriam os impostos mais justos, só que não, está aumentando, né? O governo só vem para arrecadar mais, ele nunca vem para abaixar imposto, né, Sueli? Exatamente. E o que a gente mais vê no dia a dia de um escritório contábil é a reforma tributária mexendo no bolso de todo mundo, no caixa das empresas. E aí isso também vai se chegar no patrimônio de cada um, que é onde a importância da gente, no que a gente vem falando, batendo no assunto o tempo todo, para que vocês realmente façam uma prevenção para evitar muito mais gasto. E o Congresso Nacional ele promulgou essa emenda constitucional, número 132, em dezembro de 2023, né, que estabeleceu a base da reforma tributária, 2023, final. Então, passou 2024, está passando 2025, agora é janeiro de 2026, Sueli. A reforma tributária vai entrar em vigor e ela vai se concretizar até 2033. Então, ela vai ter esse período probatório, né? 2026 a 2033, para implantar gradativamente os impostos sobre as empresas, sobre o patrimônio, sobre o inventário, que é o que a gente não quer. Então, o ICMS e o ISS, gente. Sueli, eu vou explicar um pouquinho aqui, eu te passo depois para o federal. Tá. Vou explicar o ICMS e o ISS. ICMS e ISS são dois impostos de competência do município. Aliás, municipal. Sueli, se eu estadual e municipal, né? São impostos. O ICMS é do estado. O ISS é municipal. Isso aí, são impostos sobre serviço que vai virar IBS. Então, ICMS e ISS vão sumir, vai virar um imposto só. O IBS, que vai ser boa parte dele vai ir para a União Federal. Isso. E o PIS e o COFINS, que federais, vão sumir, vai virar CBS, que também já é da parte federal e vai ficar com eles, né? Que já eram deles. Isso. Então nós vamos ter o tal IVA, que é a casadinha, né? Que é a dupla que a gente fala. O IBS mais o CBS, que virou o IVA, que lá em 2033 vai virar um imposto único. Isso que vai ter esse tempo todo gradativo para ele virar o IVA. Uma coisa bem rápida, assim, tá? Mas não tentando explicar, mas tentando dar uma noção do que vai acontecer. Se você tem uma atividade de pedreiro, vamos lá colocar uma prestação de serviço que hoje não tem uma alíquota de imposto, tá? E aí, o que a gente acontece? Você faz uma nota de R$1.000 hoje, você recebe e paga o ISS, que é do município. Se você faz depois da reforma tributária uma nota de R$1.000, 28% já vai ficar na tributação. Então, quando a pessoa for pagar o seu R$1.000, 280 fica já de imposto para o governo e você só recebe os 720. Então, imagina isso em cima de um patrimônio. Então, a diferença é muito grande, né? A diferença, olha, que vai mexer no bolso de quem presta um serviço. Imagina como vai mexer no bolso de quem tem um patrimônio. É isso que a gente tenta. Foi só um exemplo, assim, para a gente perceber o quanto que vai mudar para todo mundo isso, né?
Sueli, você que faz a parte contábil aí, exemplo, o ISS deu exemplo de uma nota de R$ 1.000. Um pedreiro vai tirar essa nota para a pessoa que contratou o serviço dele. Hoje ele paga quanto? Está pagando quanto? Hoje ele Se paga fosse 2% de imposto, que é o ISS. 2%. 2% ISS. de ISS. Aí, em 2026, ele vai pagar... Em torno de 28%. Gente, é muito imposto, viu? O governo não está brincando, não. É, bastante. E aí, agora, onde entra o ITCMD nisso? Senado Federal, com a proposta da emenda à Constituição, que nós falamos lá atrás, no artigo 155, é o fundamento, gente, daqui, tá? Junto que a gente está falando. No artigo 155, a Constituição passa a vigorar. Será progressivo. E o artigo 155 fala do ITCMD. Será progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação. Quer dizer, transmissão no processo de inventário. Doação é a doação de bens em vida. Né? Que não é nada indicado, né? Não. Então, reforma tributária, mudanças nos impostos sobre a transmissão do patrimônio. Os impostos que nós temos sobre transmissão hoje é o ITCMD e o ITBI. O ITCMD é o que está mais na mira, porque, através da emenda constitucional, a 132, ele tem que ser com a alíquota progressiva, que nós falamos no slide atrás, a base legal dele. E nós temos ainda uma pressão para aumentar o ITCMD para 21%, quer dizer, de 8%, que hoje vai para 8%, nós temos ainda a pressão do Senado Federal para 21%. E o interessante é que para vocês ficarem sabendo, que não precisa de lei para o Senado Federal fazer essa determinação dos 21%. Basta uma resolução, que é uma aprovação do Senado Federal, e do dia para a noite ele está vigente. Então, quer dizer, se hoje ele está 8%, amanhã, com certeza, ele pode estar 21%, porque já houve uma decisão do comitê da Secretaria da Fazenda, que eles já aprovaram esse 21%. Então, é só eles se reunirem à noite, né, Valéria? Dá um dia lá, vamos fazer uma reunião aí. Noite, que amanhã, Amanhã de manhã já está resolvido, porque é rápido. Né? Se eles acordarem de bom humor ou de mau humor, eles vão... Peraí, me chamaram aqui. Eles vão acordar de mau humor, podem aprovar essa resolução para 21%. Fala um pouquinho do ITBI, o que a gente acha? Na verdade, o ITBI, na verdade, ele é municipal. É o imposto sobre os bens que a gente paga para o município, em caso de transferência, qualquer coisa que você faça. O município, com a reforma tributária, ele vai deixar de receber muitos dos encargos que ele recebe hoje. Então, vai reduzir e dificultar a receita de cada município. O ITBI vai ser uma das possibilidades que a prefeitura tem de arrecadação. Então, a tendência é que ele também aumente, dentro do que os estados podem fazer de solicitação dentro da reforma tributária, porque eles ficaram com algumas regalias, os municípios e os estados também, né, nos impostos deles lá, com algumas taxas. Então, isso é muito importante, que a gente evite chegar nessa situação, desse aumento todo e dessa tributação toda. Tanto o ITCMD quanto o ITBI, ele é relacionado a bens. Né? Isso. E o ITCMD, ele é competência exclusiva do Estado. Então, cada Estado tem que ter a sua própria legislação para fazer esse aumento, essa progressividade. Então, tem Estado que vai variar os valores dos bens de acordo com a progressividade. São Paulo, parece que eles já fizeram, né, São Paulo já mas não foi aprovada ainda, né? A partir de 6 ou 9 milhões que é... ela é progressiva. Mas tem só o projeto. Isso. Tem só o projeto, né? Hoje nós temos o ITCMD no estado de São Paulo fixo de 4%.
É igual aqui no Espírito Santo. Essa nova que já está sendo votada, que só falta entrar em vigor, na verdade, ela passa de 0 a 8% conforme os valores de cada propriedade, de cada patrimônio, né? Então, essa é a nova regra, é o que vai começar a entrar aí, vai começar a ficar em vigor. Então, gente, o ITCMD ele vai ficar exclusivamente para o Estado e o ITBI exclusivamente para o município. São os dois impostos que incidem sobre o patrimônio. Aí, na reforma tributária, nós temos o imposto de renda. Se eu vou falar sobre a Receita Federal, os estados, você fala dos municípios, tá? Tá. Alterar aí. Onde é que entra a perda e os ganhos? Ganhos, acho que em lugar nenhum, né, Valéria? Não, quem ganha só é o governo aqui. Né? Não é o governo. A reforma tributária na Receita Federal, imposto de renda, gente, eles não vão mexer em nada, tá? Porque a maior fonte do governo federal, a arrecadação, é no imposto de renda. Então, ali já está até 27,5%, não se mexe em nada. Então, é competência exclusiva deles e ponto. Os estados, ITCMD, competência exclusiva, também ninguém mexe no ITCMD, eles vão aumentar da forma com que eles vão progressivamente, né? Da forma como cada estado vai aumentar através de sua lei complementar. E o ICMS, que também é competência exclusiva do estado, que é a maior fonte arrecadatória, vai se perder. Os estados vão perder parte desse ICMS porque ele vai virar o IBS. E onde que entra essa compensação para o Estado? Através do ITCMD. Como o ITCMD é competência exclusiva do Estado, ele tem o poder agora de aumentar e vai perder o ICMS, então ele vai, com certeza, procurar aumentar o ITCMD, gente. Até 8%, pelo menos, ele vai aumentar. E se o Senado definir esses 21%, com certeza depois os estados vão aumentar também para 21%, porque eles já estão perdendo a maior fonte arrecadatória deles, que é o ICMS, que é os bens sobre imposto sobre serviço, né, Sueli? Isso, esse imposto sobre serviço. A circulação de mercadorias. O ICMS, antigamente era ICM, né? Imposto de Circulação de Mercadoria, depois virou Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que é do Estado e que realmente vai sair. Isso, vai sair e vai se transformar em IBS. Inclusive, são impostos que não atingiam um produtor rural, pessoa física, e vai passar a atingir. Então, são coisas que também precisa pesar no caixa, porque muitas famílias que têm uma propriedade rural hoje vivem dela, todos aí, né, Valéria? Pais, filhos trabalhando numa propriedade, né? Essa tributação, ele vai mexer com isso também, porque se você não tiver uma programação e, de repente, passar para uma pessoa jurídica isso, pode estar pagando mais imposto do que se paga hoje na pessoa física, né? E os municípios, por sua vez, eles também vão perder, porque a arrecadação do ISS, que vinha diretamente para o município, você faz um serviço, emite uma nota, paga o ISS para o município. Então, o município não vai mais ter essa arrecadação. Toda a arrecadação tributária vai para esse comitê gestor, que depois eles voltam gradativamente para cada um, né? Para cada. Deixa eu voltar aqui que perdeu a. E volta depois para o município, mas com uma certa redução, porque os municípios vão ter que mostrar o que é deles, o que cada município tem direito, o que cada estado tem direito. Então, eles vão correr muito atrás disso. Tanto o município quanto estados vão aumentar onde tiver a possibilidade de aumentar. Então, no município, né, Sueli, como a gente estava falando, onde ele tem a possibilidade de aumentar, que é a alíquota do ITBI. Aqui no Espírito Santo, aqui no Vila Velha, eu estou 2%, né? Aqui também estou a 2%, mas depende, né? Hoje ainda depende do município, depende. Tem município que já é 5%, né? Sim.
Tem. 3%, 2%, 3%, 5%, e é onde eles podem arrecadar mais, que pode, isso é uma sugestão nossa, né? Que a gente acha que pode, os municípios podem querer aumentar a alíquota do ITBI. Tem o direito, né? Eles vão correr atrás mesmo. Os estados vão ter o direito de aumentar a alíquota do ITCMD, porque é competência exclusiva deles, porque eles vão perder o ICMS, e o município vai perder a arrecadação do ISS e vão querer aumentar de alguma outra forma, né? E com certeza. E a doação e o inventário, por mais que muda regra, muda impostos, reforma tributária, esse aí não deixou de existir e ele vai sempre incidir com qualquer doação e no possível inventário, que se Deus quiser, ninguém vai precisar fazer mais, né? Não, é o que a gente não quer que as famílias passem pelo inventário e nem façam doação de bens em vida, porque a doação ela sai até mais cara às vezes que o inventário e você perde, né? O proprietário do bem ele perde total o controle do bem a partir do momento que faz a doação, porque não está mais no seu CPF, vai precisar de assinatura de filho, de genro ou de nora. Então, não é isso que a gente adota para os nossos clientes e nem recomenda para os nossos clientes, né, Sueli? Não, nem recomendo, de jeito nenhum. E se você construir seu patrimônio, né, você construiu com tanto esforço, não faz sentido deixar os impostos e as burocracias levar uma parte tão grande dele. Não é uma parte insignificante, realmente é uma parte grande dele, né, Valéria? Não, realmente é uma parte grande. Hoje está até 8%, igual que a gente está falando aí, porque já tem a progressividade, só de imposto amanhã, se o Senado acordar e resolver lá mudar, ele já vai para 21%, porque já foi até conversado entre todas as secretarias de Fazenda de cada estado e todo mundo aceitou, né? É. E o planejamento patrimonial, ele não é luxo, né? Ele é sobre bens, ele é sobre cuidado, proteção, o amor que você tem na sua família. Então, não espere uma crise, um inventário complicado, se organize, garanta que o seu legado seja lembrado com tranquilidade, com gratidão, para que todo mundo fique bem, fique em paz, né? E esses bens fiquem administrados por quem é realmente dono dele, enquanto ele estiver aqui, né, Valéria? Sim, não é o total controle sobre os patriarcas, né? E nós e ao contrário da doação, que você faz a doação, você perde o total controle. E com o planejamento sucessório, você tem como, a partir do momento que você faz, você tem como educar os seus filhos também para fazer o deles, né? E para os filhos de quem faz também não passar pelo processo de inventário. E com o planejamento patrimonial, os filhos já tendo as suas cotas doadas dentro do planejamento, fica bem mais fácil eles fazerem já o planejamento deles, a construção do legado deles, e não perder quando eles tiverem que fazer a sucessão para os filhos deles, que são os netos de quem nos está assistindo hoje, eles fazem a doação também das cotas, eles não precisam fazer a doação, mexer com a matrícula, mexer com o registro do patrimônio. Então, fica que a gente fala, a perpetuação do patrimônio. Porque se você transmitir hoje no inventário os bens dos seus pais para você amanhã, se você faltar, você vai ter que fazer de novo o inventário. E no planejamento patrimonial, não. A partir do momento que você fez o planejamento patrimonial para o seu filho amanhã, ao fazer o planejamento dele também com essa educação patrimonial, ele vai fazer essa transmissão também de forma tranquila, uma forma bem menos assim onerosa, aliás, um gasto bem Não vai perder o que é do ínfimo, né, patrimônio, em na relação verdade, a um né? inventário, fazer a transmissão de conta. É isso aí. Hã? Então, porque se você fizer Repete? primeiro, se você fizer hoje uma doação, seu filho faz outra doação, e com isso o patrimônio vai dilapidando, né? E o planejamento evita tudo isso, né? Porque você, para fazer doação, você vai ter que ter se fazer a doação, você vai ter que ter um dinheiro bom para fazer a doação. Aí passou para o seu filho fazer a doação daquele bem que já foi dilapidado financeiramente, vai ter que gastar novamente. Então, não é justificável, né, a gente ensinar os nossos clientes a fazerem a doação.
E o melhor de tudo isso hoje aí. realmente é fazer o planejamento patrimonial, porque são anos de construção, né, de um bem. E para você passar por um processo de inventário, é muito rápido a dilapidação dele, né? É muito rápido, vamos dizer, o valor que você tem que despender para você precisar fazer o inventário dilapida muito rápido, né? Então. Você demora um tempão para adquirir o bem e rapidinho você consegue perder uma boa parte dele no caso de Perder a inventário. boa parte dele. Doação no inventário. Então, eu repito mais uma vez: não espere uma crise, não espere um momento difícil, não espere você precisar depender de um inventário. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós criamos o Legado Sólido, por isso que nós estamos aqui 2 vezes na semana para passar para você tudo isso que você pode evitar e o que você pode fazer para garantir que a sua família tenha um legado sólido. Então, vai lá, se você ainda não segue a gente, entra lá, faz seu cadastro, se inscreve, porque toda a informação de agora para frente é muito importante. E você que não se inscreveu ainda na nossa live principal do dia 18 de setembro, nós vamos fazer uma live explicando qual é o passo a passo que você tem que fazer, qual é a melhor forma de você proteger o seu patrimônio. Então, é no dia 18/9 que vai acontecer, às 19h30, numa quinta-feira, pelo YouTube. É gratuito, online. Se inscreva no legadosolido.com.br. E se você também não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva para você sempre receber o sininho lá das nossas lives, que acontece toda semana. E não deixe de inscrever na nossa palestra. E siga nossas redes sociais também. Siga nossas redes sociais. Informação é tudo. Instagram, legado.sólido, valeriaschmidt.adv, Sueli... adame10@gmail.com. Sueli _Adame. Então, gente, planejamento patrimonial não é só sobre bens, é cuidado, proteção e amor pela sua família. Marca aí, 18/9, 19 e 30. Faça a sua inscrição. Esperamos você. Por hoje é só, até semana que vem, com mais informações. Tchau, tchau, Valéria. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um forte abraço. Boa noite a quem está nos assistindo. Vocês que têm suas perguntas, iremos responder a cada um, tá bom? Boa noite. Grande abraço. Grande abraço.